Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria nos encontramos nesse início de semana, segunda-feira, dia 5 de setembro. Estamos celebrando o mês da Bíblia e nesse mês queremos, com alegria e muita disposição interior, deixar que Deus nos fale ao coração através da sua palavra. Estamos meditando, refletindo sobre o lugar, a presença da Sagrada Escritura na nossa vida. Por isso, nesse iniciozinho de mês, quero refletir contigo como nós devemos ler a Bíblia, como devemos nos aproximar da Sagrada Escritura. Querido irmão, nós precisamos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é escrita para os homens e pelos homens. Essa é a primeira verdade. A Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita para os homens e pelos homens. Logo, a Bíblia apresenta para nós duas faces, a divina e a humana. No entanto, para poder interpretá-la bem, é necessário o reconhecimento da sua face humana, para depois compreender a mensagem que é divina. Não se pode interpretar a Sagrada Escritura só em nome de uma mística, pois muitas vezes nós podemos ser levados por ideias religiosas pré-concebidas ou mesmo cair no subjetivismo, que é um grande perigo. Por outro lado, não se pode querer usar apenas os critérios científicos, a linguística, a arqueologia, a história. É necessário, após o exame científico do texto, buscar o sentido teológico. A Bíblia, querido irmão, não é um livro caído do céu. Ela não foi ditada mecanicamente por Deus e escrita pelo autor bíblico, que nós chamamos dentro da teologia bíblica hagiógrafo. Mas é um livro que passou pela mente de judeus e gregos, numa faixa de tempo que vai do século XIV a.C. até o século I depois de Cristo. Olha que beleza! Olha quanta coisa nós já descobrimos aí. É por causa disso que é necessário usar uma tradução feita a partir do original e com seguros critérios científicos. Ou seja, para ler a Sagrada Escritura é importante ter uma boa tradução. Não basta qualquer tradução. Tradução mal intencionada, subjetivista, instrumentalizada. Os escritos bíblicos foram inspirados a homens concretos. Isso é, o Espírito de Deus iluminou a mente do hagiógrafo, a fim de que ele, com sua cultura religiosa e também profana, pudesse transmitir uma mensagem fiel à vontade de Deus. A Bíblia é um livro humano-divino, todo de Deus e todo do homem. Olha que belo isso aqui. Então, na Sagrada Escritura, nós já encontramos essa comunhão entre Deus e o homem. A Bíblia transmite o pensamento de Deus, mas de forma humana, até para que possa ser compreendido e assimilado por nós. É como o Verbo encarnado, Deus e homem verdadeiro, quis nos falar. É importante dizer que a inspiração bíblica é religiosa. Isso é, nós não podemos e não devemos buscar na Sagrada Escritura verdades científicas, mas verdades religiosas que ultrapassam a razão humana. O plano da salvação do mundo, a sua criação,
o sentido do homem, do trabalho, da vida, da morte. Não há oposição entre a Bíblia e as ciências naturais. Ao contrário, os exegetas, que são os estudiosos da Bíblia, usam das línguas antigas, da história, da arqueologia e outras ciências para poder compreender melhor aquilo que os autores sagrados quiseram transmitir. Mas é preciso deixar claro que a revelação de Deus através da Bíblia não tem uma garantia científica de tudo que nela está escrito, contido. É inútil pedir à Bíblia uma explicação dos 6 dias da criação, ou da maneira como podiam falar os animais, como no caso da jumenta de Balaão. Lembra dessa passagem? Esses fatos não são revelações, mas tradições que o autor sagrado usou para se expressar. A própria história contida na Bíblia não deve ser tomada como científica. O que importa, insisto, isso é muito importante, é a verdade religiosa, que Deus quis revelar e que às vezes é apresentada embutida numa parábola ou numa figura de linguagem. Veja, querido irmão, se nós nos aproximarmos da palavra de Deus, e é o que eu estou refletindo com você hoje, como nós devemos ler a Bíblia, se nós aproximarmos com essa clareza, nós vamos, com certeza, escutar Deus que nos fala através da Sagrada Escritura. O mais importante é entender que a verdadeira leitura bíblica deve sempre ter em vista a finalidade principal de toda a Escritura Sagrada, que é anunciar Jesus Cristo e dar testemunho da sua pessoa. No Antigo Testamento, nós temos as prefigurações. No Novo Testamento, as revelações. Aquilo que está prefigurado no Antigo se revela no Novo. Olha que beleza. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que Deus, na sua condescendência, de sua bondade, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Está lá, número 101 do Catecismo da Igreja Católica. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Catecismo 102. Olha lá. E vamos escutar também, que beleza, aquilo que nos diz a Dei Verbo, esse documento da igreja que nos fala, muito claramente acerca de como devemos nos aproximar da Sagrada Escritura, que é Dei Verbo, quer dizer, é palavra de Deus. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se faz semelhante aos homens. Então temos aí Dei Verbo 13. Eu termino com aquilo que Santo Agostinho ensinava. É uma mesma palavra de Deus que se ouve em todas as Escrituras, e um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Então isso que nos ensina Santo Agostinho, refletindo no Salmo 103. É uma mesma palavra de Deus. Por isso, quando a gente vai ler, inclusive na Assembleia Litúrgica, na celebração da Santa Missa, o leitor diz, palavra do Senhor. Não como muitos até querem, palavras do Senhor. Não. Palavra do Senhor. É uma mesma palavra de Deus. O padre, quando termina de proclamar o Evangelho, o Santo Evangelho diz, palavra da salvação. É uma mesma palavra de Deus que se ouve em todas as Escrituras. Então, deixo a você essa reflexão nessa segunda-feira, essa catequese. Espero que esteja sendo de valia para você e convido, se você tem gostado de acompanhar conosco nesse mês da Bíblia, essas catequeses bíblicas que tenho feito, inclusive usando como texto base, viu? O livro do professor Felipe de Aquino, a Sagrada Escritura, da coleção Escola da Fé. Então, se você tem gostado, partilhe, compartilhe.
e faça chegar mais longe essa reflexão que pode nos valer, né, de maneira especial nesse mês de setembro que a igreja dedica à Sagrada Escritura. Quero terminar, antes de te dar a bênção, com uma curiosidade bíblica. Uma coisa que nos chama a atenção sempre na Sagrada Escritura são os personagens bíblicos. E hoje eu quero trazer para você sobre Arão. Arão, que é um personagem lá do Antigo Testamento na Sagrada Escritura. Quem foi Arão? Arão é o irmão mais velho de Moisés. Ambos, assim como Míriam, Maria, sua irmã, eram filhos de Amirão e de Jocabede, da tribo de Levi. Como Moisés alegasse não ter facilidade de se expressar ao ser chamado para livrar os israelitas da escravidão do Egito, Deus ordena que empregasse Arão na tarefa de falar ao povo e também na presença do faraó. Então, nós trazemos aí hoje essa curiosidade bíblica acerca de Arão, irmão mais velho de Moisés e de Míriam, de Maria, né, que nós encontramos na Sagrada Escritura. Então, deixo a você minha bênção nessa segunda-feira, um forte abraço e o desejo de novamente te encontrar amanhã, quando continuaremos essa nossa reflexão. O Senhor te abençoe e te guarde, volva para ti o seu olhar, abra a tua mente e o teu coração para acolher a palavra sagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.